Queridos alunos do Colégio Santa Rita, professor Valdeir, para mais uma aula de Geografia com vocês, ok? Então hoje, nossa aula de Geografia para os primeiros anos A e B vai ser sobre estrutura geológica brasileira e as formas de relevo do território brasileiro, ok? Vamos lá? Estudar Geografia? Então, primeiramente falando da estrutura geológica do Brasil. A estrutura geológica do Brasil, ela é formada basicamente por escudos cristalinos, que representam 36% do território brasileiro, certo? Os escudos cristalinos são formados por rochas magmáticas e metamórficas e se formaram na era pré-cambriana. 36% do território brasileiro, portanto, representado por escudos cristalinos. Os outros 64% do território brasileiro, formado por rochas sedimentares, bacias sedimentares, certo? Formadas aí nas eras paleozoicas e mesozoicas e também na cenozoica, certo? Então, o Brasil, ele não apresenta dobramentos modernos. O Brasil não apresenta dobramentos modernos porque a formação geológica do Brasil é muito antiga e rígida, ou seja, o Brasil não apresenta esse tipo de estrutura geológica, certo? As grandes cadeias montanhosas, como Andes e Himalaia, são exemplos de dobramentos modernos. Mas no Brasil não possuímos dobramentos modernos. A geologia de um país está diretamente ligada à sua riqueza mineral, porque são das rochas e das bacias sedimentares, né, dos escudos cristalinos e das bacias sedimentares, no caso do Brasil, que são retirados aí as principais riquezas minerais, como minerais metálicos, ferro, ouro, alumínio, e também não metálicos, como o granito, como o arenito, né, como o arenito, o granito, o calcário, certo? Então, a geologia de um país é muito importante economicamente para o seu desenvolvimento, certo? Então, continuando aqui, podemos observar que no Brasil é formado, né, nossa estrutura geológica, né, é formada aí por escudos cristalinos e bacias sedimentares. Observamos aí a existência do escudo das Guianas, que fica lá no extremo norte do território brasileiro. Observem aí, ó, escudo das Guianas, né? Mais ao centro temos o escudo do Brasil Central, no centro do território brasileiro, e mais ao leste, né, ali nas proximidades do Oceano Atlântico, o escudo atlântico, que acompanha a faixa litorânea brasileira, certo? As bacias sedimentares, podemos observar que, né, as bacias sedimentares temos aí a bacia amazônica, abaixo do escudo das Guianas, a bacia do Parnaíba, certo? Inclusive incluindo aí o nosso território, o Piauí, né? Podemos observar que o Piauí está na bacia do Parnaíba, quase que totalmente incluso nessa bacia, ou seja, a maior parte, a grande parte do território brasileiro é bacias sedimentares, e o Piauí também, né? O Piauí aí tem a sua grande maioria do seu território formado por bacias sedimentares. E mais abaixo temos a bacia do Paraná. Lembrando, pessoal, que os escudos cristalinos, as riquezas dos escudos cristalinos são minerais metálicos e não metálicos, como eu já falei, dei exemplos, né? O principal mineral metálico aí, né, de exportação do Brasil, o Brasil se destaca mundialmente na produção de ferro, certo? Enquanto que as bacias sedimentares estão associadas aos grandes reservatórios de água subterrânea, como também a existência, dos combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás natural.
apesar que o Brasil não tem grandes reservas de carvão mineral, certo? Então, observamos aí o que né, os 64% do território brasileiro, formado por bacias sedimentares, divide-se em bacia amazônica, bacia do Parnaíba, bacia do Paraná e a bacia costeira, enquanto que os 36% dos escudos cristalinos, escudo das Guianas, escudo do Brasil Central e escudo do Atlântico. Certo? Certo, pessoal? Vamos em frente. Então, eu falei aí, né, do importante minério explorado aqui no território brasileiro, que é o minério de ferro, certo? O minério de ferro, né, países que se destacam na produção mundial, a Ucrânia, a Rússia, a China, a Austrália e o Brasil. O Brasil está entre os maiores produtores, né? Então, onde no Brasil, quais as principais áreas de exploração desse minério de ferro, né? Destacamos o quadrilátero ferrífero, que fica no estado de Minas Gerais, certo? A Serra dos Carajás, que fica no estado do Pará. Esses dois aí merecem mais destaque. Mas temos também, né, outras áreas de exploração temos outras áreas de exploração de minério de ferro no Brasil, porém as duas principais, né, são aí, né, aí destaca-se a exploração na Serra dos Carajás, Pará e Minas Gerais, quadrilátero ferrífero, que respondem com 96%, isso mesmo, 96% da produção nacional. Então é muita coisa, né? É uma produção muito grande e merece destaque aí no cenário nacional, certo? Então, pessoal, até então falamos de estrutura de relevo. A estrutura de relevo, né, escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. Lembrando que no território brasileiro não existe dobramentos modernos. 64% bacias sedimentares, 36% escudos cristalinos. Então, primeiramente, vamos falar aqui das principais formas de relevo, né? As principais formas de relevo. Primeiramente, a planície. Como é que eu posso aqui conceituar planície? Terreno plano, com altitudes de 0 até 100 metros em relação ao nível do mar, né? São formadas pelo acúmulo de sedimentos trazidos pelas águas de rios ou mares, certo? E o planalto, né? Terrenos mais altos que as planícies, com altitudes acima de 300 metros e às vezes limitado por escarpas e chapadas. As montanhas são as porções mais elevadas da superfície terrestre, com altitudes eminentes. Para um conjunto de montanhas dá-se o nome de cadeia montanhosa ou cordilheira, certo? Falamos dos planaltos aí, do planalto. Quando falei do conceito de planalto, eu falei de chapadas e escarpas, né? Então, as chapadas, formações rochosas acima de 600 metros, que possuem uma porção plana na parte superior, certo? Muitas vezes chamada de chapada de mesa, porque a parte superior é plana. Escarpas em costas íngremes de um penhasco que geralmente surgem nas bordas do planalto, como vocês podem observar aí na figura, certo? E depressão são as áreas situadas abaixo das áreas vizinhas ou ao seu redor. As depressões podem ser classificadas como relativas ou absolutas. Relativas quando estão, né, abaixo do relevo que está ao seu redor e acima do nível do mar. Quando ela está abaixo do nível do mar, né, ela representa uma depressão absoluta, ok? Então, já expliquei para vocês aí as principais formas de relevo. Vamos dando continuidade aqui à nossa aula. E aí eu coloquei na imagem
um exemplo de uma depressão relativa e de uma depressão absoluta, né? Coloquei aí na imagem um exemplo de uma depressão relativa e de uma depressão absoluta. Você observa que a depressão relativa ela está abaixo do relevo que está ao seu redor, mas ela está acima do nível do mar. Enquanto que a depressão absoluta ela encontra-se abaixo do nível do mar. Coloquei uma figura aí para melhor explicar a diferença entre depressão relativa e depressão absoluta. Ok, pessoal? Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo exatamente do nosso do local onde nós estamos localizados. Aí é um corte, né, daí da região Nordeste, onde você pega desde o Oceano Atlântico, passando pelo Planalto da Borborema, e chegando até a Depressão Sertaneja, onde estamos localizados, aqui Picos e o Sertão Nordestino, passando pelos Planaltos e Chapadas da Bacia do Parnaíba e chegando até o Rio Parnaíba. Vocês podem observar o que aí nessa imagem? O número 1 ali representa os tabuleiros litorâneos, certo? Tabuleiros litorâneos, ou seja, a planície litorânea. Depois vem o Planalto da Borborema, que é um imenso planalto que, né, inclusive, impede que as massas de ar úmidas que vêm do Oceano Atlântico cheguem até a Depressão Sertaneja. Então, um dos motivos para poucas chuvas aqui na nossa região, no sertão, é exatamente a existência do Planalto da Borborema, certo? Passando pelo Planalto da Borborema, temos aí a Depressão Sertaneja, certo? A Depressão Sertaneja, né, onde nosso querido estado, né, parte do nosso querido estado está localizado, o sertão nordestino e nossa cidade Picos, certo? Então, passando a Depressão Sertaneja, né, vem os Planaltos e Chapadas da Bacia do Parnaíba, ou seja, a Depressão Sertaneja está entre o Planalto da Borborema e o Planalto e Chapadas da Bacia do Parnaíba, e depois você chega, né, descendo, você chega até o Rio Parnaíba, certo? Então, um recorte aí do relevo do Nordeste, de leste a oeste, exatamente para a gente perceber aí, né, onde estamos localizados e como se apresenta o relevo, né, da nossa região. Certo, pessoal? E agora vamos falar, agora continuando nossa aula, das classificações do relevo brasileiro. Das classificações do relevo brasileiro. São 3 classificações principais sobre o nosso relevo, certo? Então, a primeira foi elaborada por Haroldo de Azevedo, geógrafo Haroldo de Azevedo, né? Elaborou na década de 1940. Ele levou em consideração as altitudes do relevo. Então, aquelas superfícies acima de 200 metros, ele classificou como planaltos. E aquelas abaixo de 200 metros, Haroldo Azevedo chamou, né, classificou como planície, certo? Então, na classificação de Haroldo de Azevedo, predominância dos planaltos, né? Então, na figura aí podemos observar a existência, né, na sua classificação, do Planalto das Guianas, mais acima, mais ao centro, o Planalto Central, Planalto Atlântico, Planalto Meridional mais embaixo, um total de 4 planaltos. E planície amazônica, a planície costeira e a planície do Pantanal, certo? Um total, então, de 4 planaltos: Planalto das Guianas, Planalto Central, Planalto Atlântico e Planalto Meridional, lembrando que meridional é sinônimo de sul, né? E 3 planícies: Planície das Guianas, Planície Central e, né, a Planície do Pantanal, certo? Então vamos lá. A segunda classificação foi de Aziz Abessabe, e ela foi publicada em 1958.
Aziz não utilizou, como Haroldo de Azevedo, as cotas altimétricas. Aziz Abe-Sabe, ele utilizou aí, né, para classificar os planaltos, superfícies suaves, né, onduladas, onde se verifica o domínio dos processos erosivos. Nos planaltos, predominância dos processos erosivos, certo? Ok? Enquanto que nas planícies, né, predominância dos processos de sedimentação, certo? Ou seja, nos planaltos o processo de erosão, nas planícies o processo de sedimentação. Haroldo de Azevedo, ele classificou o relevo brasileiro predominando também planaltos sobre as planícies. Ele também classifica o relevo brasileiro apenas em planaltos e planícies, certo? Então, Haroldo classifica, Haroldo não, Aziz Abe-Sabe, Haroldo, 4 planaltos, 3 planícies. Aziz Abe-Sabe classifica, né, o território brasileiro em Planalto das Guianas, Planalto Central, Planalto do Maranhão, Piauí, Planalto Nordestino, Serras e Planaltos do Leste e Sudeste, Planalto Meridional e Planalto Uruguaio Rio Grandense, certo? 7 planaltos. E as planícies, Aziz Abe-Sabe classifica planícies e terras baixas da Amazônia, né? Planícies e terras baixas do Pantanal e planícies e terras baixas costeiras, certo? E aí você vai ter 7 planaltos e 3 planícies, ok? A última classificação, a mais recente, foi a classificação de Jurandir Rossi, realizada na década de 80. Ele utilizou, né, o resultado do projeto Radam Brasil, um projeto que fez um mapeamento detalhado do território brasileiro, e Aziz e, né, Jurandir Rossi, utilizando esse material, Jurandir Rossi vai fazer a sua classificação de relevo, muito mais detalhada do que a de Haroldo de Azevedo e do que a de Aziz Abe-Sabe. Então, a de Jurandir Rossi, ele vai acrescentar a presença de depressões no território brasileiro. E aí ele vai dividir o território brasileiro em 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies, um total de 28 unidades de relevo, certo? Então, as 3 classificações do relevo brasileiro, a classificação de Haroldo de Azevedo, né, a classificação de Aziz Abe-Sabe e a classificação de Jurandir Rossi, certo? Terminando esse conteúdo sobre geologia e formas de relevo, pessoal, o nosso próximo conteúdo, e a gente já vai começar nesse conteúdo porque o tempo corre, né, e precisamos cumprir com nossa carga horária, com nossas aulas, né? Então, essa aula continua agora vamos falar das camadas da atmosfera, certo? Então, as camadas da atmosfera, o conteúdo agora é sobre dinâmica da atmosfera. Então, as camadas da atmosfera são troposfera, que aqui está onde nós estamos, né? Ela é a mais próxima da superfície terrestre. A estratosfera, que fica acima da troposfera. A mesosfera, né, na parte superior à estratosfera. Depois a termosfera e, por último, a exosfera. Essas são as camadas da nossa atmosfera. Então, agora vamos falar de uma por uma aí, né, de suas principais características, né? A troposfera. Na troposfera, a temperatura diminui com a altitude, cerca de 0,6 graus por cada 100 metros. É onde acontece todo tipo de fenômenos meteorológicos, né? Contém gases e vapor de água, poeira, tem uma espessura de cerca de 12 quilômetros, certo? Tem como limite superior
a próxima camada, certo? Então, as características da estratosfera, que é a camada superior à troposfera, né? Então, assim, nessa camada, a temperatura mantém-se constante até cerca de 25 quilômetros, subindo depois a altitude, né? Depois essas temperaturas elas vão subir com a altitude, certo? É nessa camada que está o gás ozônio, a presença do gás ozônio, né? Que é muito importante por filtrar a radiação ultravioleta, né? Que se penetra se ultrapassa essa camada, né? O que é que acontece? Esses raios nocivos podem provocar aí, né, problemas na saúde humana, como câncer de pele. A camada de ozônio teve um problema, conhecido como buraco na camada de ozônio, né? Quando os cientistas descobriram que os CF6, principalmente, os clorofluorcarbonetos, destruíam o ozônio existente na atmosfera e abria-se um buraco. Esse buraco, inclusive, facilitava a entrada desses raios que são prejudiciais à saúde humana. Depois de muitos movimentos, né, muitos pedidos para combater o buraco na camada de ozônio, né, os governos substituíram os CF6 por outros gases e, consequentemente, atualmente os cientistas já dizem que o buraco na camada vem diminuindo, né, o ozônio vem se recuperando, certo? A mesosfera é uma camada da atmosfera com temperaturas muito baixas, né? Na mesosfera é onde ocorre a queima dos meteoros. Os meteoros, quando entram na nossa atmosfera e chegam nessa camada, esses meteoros são queimados, né? E aí, quando isso acontece, muita gente chama, né, esse fenômeno, é conhecido como estrelas cadentes, né? Chamada de estrelas cadentes, onde muita gente faz pedidos, né, dizendo que dá sorte, esses pedidos vão ser realizados, certo? A próxima camada, a termosfera. A termosfera também chamada de ionosfera, né? Pode ser chamada desse nome porque, né, é nessa camada que os gases que a constituem são muito rarefeitos, né? Ou seja, pouco ar, apresentando moléculas sob formas de partículas eletrizadas, ou seja, íons, né? Por isso, nessa camada aqui, são refletidas as ondas de rádio, certo? É nessa camada também que onde ocorrem as auroras boreal e austral, certo? Local onde estão posicionados os satélites artificiais de órbita baixa, certo, pessoal? Então, dando continuidade, a próxima camada aí da atmosfera é a exosfera, que, né, fica além da ionosfera e é a parte mais externa da nossa atmosfera. É uma camada que faz a ligação entre a atmosfera e entre o espaço interplanetário. Nessa camada, o hidrogênio predomina, embora o ar seja bastante rarefeito. É o local onde os satélites artificiais considerados de órbitas altas são encontrados, certo? Então, um pequeno resumo aí para vocês sobre as camadas da atmosfera e suas principais características. E agora vamos continuar falando sobre climas, certo? Sobre o clima. Então, pessoal, o clima, ele é muitas vezes confundido com o tempo, né? O clima muitas vezes é confundido com tempo, mas clima e tempo possuem conceitos diferentes, né? Enquanto o clima é uma situação permanente, né, em um determinado lugar, o clima do sertão nordestino, de Picos, onde nós moramos, é o clima semiárido.
o tempo já é uma situação momentânea. O tempo pode mudar em questões de minutos, horas, né? Ou seja, enquanto o clima é uma situação permanente da atmosfera, em um determinado lugar, com características que se repetem todos os anos, né? Durante um bom período, certo? O tempo é considerado um período, né? Uma situação momentânea da atmosfera, certo? Então, na próxima aula, pessoal, dando continuidade a esse conteúdo de dinâmica atmosférica, vamos falar mais detalhadamente sobre tempo, clima, elementos do clima e também fatores climáticos, certo? Ok? Então fica um grande abraço para vocês, queridos alunos do primeiro ano, Colégio Santa Rita. Estou com muita saudade e torcendo para que em breve possamos estar todos juntos, levando nossa rotina de aula presencial, sentindo o carinho e o afeto de todos vocês. Valeu, um grande abraço, professor Valdeir.